Voltamos à nossa entrevista com o professor Wilson Lino e vamos dizer o seguinte, perguntar a ele para que ele possa orientar os nossos telespectadores em relação aos alimentos industrializados, que na minha opinião, não sou pediatra nem nutrólogo, mas a gente é médico, tem a formação geral e saber dessa questão do alimento industrializado, qual é a sua posição, qual é a sua visão de pediatra e de educador em relação a isso? Com relação ao alimento industrializado, especificamente aqueles alimentos que são ditos, né, alimentos para serem utilizados na alimentação infantil, o problema que a gente se depara é o seguinte, esses alimentos, eles são produzidos de forma, né, a oferecer ao indivíduo, além de uma quantidade grande de calorias, uma sensação de satisfação ao paladar, né? Então, um dos problemas sérios que a gente tem com relação a esses alimentos é que eles costumam ter uma ação assim, vamos dizer, viciante, né? O indivíduo, depois que começa a consumir esses produtos, depois de um tempo, ele sente falta do produto. E no momento em que ele tem muita caloria, ele tira o apetite para que eu coma outros alimentos. E o que a gente sabe de alimentação é que a variedade é que leva à qualidade. Quando eu como uma variedade grande de alimentos, o meu organismo é capaz de retirar de cada alimento aquilo que ele precisa. Se eu dou um alimento que tem uma quantidade calórica muito grande e uma apresentação restrita de alimentos nutritivos, ele vai absorver toda aquela caloria e vai ter dificuldade de absorver os outros alimentos com o equilíbrio. Então a gente procura evitar no primeiro ano de vida, principalmente, né, o uso de alimentos industrializados que possam interferir na formação de um hábito alimentar adequado, né, que possa ser resgatado. Toda criança, quando chegar em torno de um ano, porque o ritmo de crescimento diminui e que ela já tem um desenvolvimento intelectual, ou melhor, cognitivo, para entender um pouco melhor as coisas, ela vai se alimentar mal. Ela vai querer escolher, ela vai querer ver o que o coleguinha come, eu levo de merenda e acompanhar. Mas se eu tenho um controle na minha casa de estar estabelecendo que hora do almoço é hora do almoço, a gente come a comida do almoço. Não comeu, eu não dou outro alimento. O outro alimento, que é de uma outra refeição, ele tem que ser dado na outra refeição. Na hora do almoço é hora do almoço. Comeu, comeu. Não comeu, a gente tira o pratinho da frente, espera o próximo horário, até porque a gente, como armazena alimento, não vai sentir fome num período de 3 horas, 4 horas. É impossível alguém morrer de fome hoje em dia, né? Graças a Deus. Haja vista que tem um estudo científico feito que o ser humano aguenta 45 dias só à base de água e 15 dias sem água e sem comida. Isso já é comprovado, quer dizer, você não morre de inanição antes de 15 dias. E 45 dias só com água. Né? Consegue, né? Porque os jejuadores lá do Oriente Extremo, os orientais que fazem jejum de 30 dias, 40 dias, 42 dias, eles só usam água e fazem lavagem intestinal diária para poder limpar o organismo. É uma prática oriental, milenar, né? Que é o jejum. Então você orientaria os pais ao seguinte: primeiro, até os 6 meses, só leite materno. De preferência, continua até 2 anos, filho. Não tem nada. Até 2 anos a criança pode mamar. Nenhuma, né? Algumas crianças mamam até um pouco além, culturalmente, né? No nosso meio a gente não observa muito isso, mas o leite materno ele continua sendo o melhor leite em qualquer fase. 2, mamãezinha, a criança sugar o leite materno não amolece o seio, pelo contrário, tonifica o seio. É isso mesmo? Com certeza. 3, previne câncer de mama. A criança sugar ao seio ajuda no desenvolvimento psíquico dessa criança. Indivíduos adultos psicologicamente mais saudáveis, né? Que tiveram uma experiência agradável no início da sua vida e vão se relacionar socialmente de forma mais adequada. Mais adequada. Inclusive, além de evitar, ser preventivo do câncer de mama, a amamentação também é anticoncepcional.
Antigamente toda criança mamava até, né, 2 anos por aí, era usado como anticoncepcional, porque a amamentação aumenta a prolactina circulante e com isso inibe a menstruação. Então não ovula, não menstrua, não ovula. E aí dá um intervalo entre partos de que 2 anos. Importante para a saúde materna. Materna e para o bebê, próximo, né? Neném, Para o próximo neném vir mais saudável. Então, são tópicos fundamentais que o Dr. Gilson colocou aí. Amamentar até quando puder, mas no mínimo 6 meses. Não dar alimento industrializado, é isso mesmo? Com certeza. Eu estou repisando, porque tem que repisar isso aí. E não dar variedade de alimentos. Ou seja, o pratinho tem que ser colorido. Não é isso? Vermelho, amarelo. Inclusive quando a gente começa os legumes, a gente começa, né? Normalmente com um vermelhinho, amarelo, um verde, batata, chuchu, cenoura, né? E depois, rapidamente, a gente começa a experimentar outros alimentos, lembrando que a criança ela não precisa gostar de todos. Ela pode, por característica dela, não gostar de um determinado alimento e eu posso substituir por um outro que tenha o mesmo valor. Acrescentar mais uma coisa importante, lembrar que a questão financeira, embora seja importante para a questão da alimentação, ela não é primordial, no sentido em que a experiência alimentar, né, nos permite, às vezes, tirar de uma alimentação dita pobre, porque custa mais barato, o valor nutritivo necessário, né? E a gente tem observado que a alimentação errada, né, que está levando à obesidade, acontece principalmente na classe econômica mais favorecida, né? Uma coisa interessante é que quando a gente oferece o alimento para o nosso filho, o almoço, a gente está lá sério, pensando nos nossos problemas, e quando a gente traz um chocolate da rua, ou aquele produto colorido que eu comprei no supermercado, eu faço festa, né? Então a criança sempre associa aquele produto como uma coisa melhor. E não é. Não é. Não é. Não é, não. O bom é o feijão, arroz, com salada. Certeza. A banana, que às vezes está no quintal. De preferência, pouca carne vermelha, né? A goiaba, que às vezes está no quintal. Isso. Lembrar, por exemplo, que nas populações indígenas brasileiras, por exemplo, a aproximação com os ditos civilizados melhorou a condição de vida deles lá em termos de terem televisão, computador, carros modernos, mas aumentou o índice de desnutrição nessas populações em função de erros alimentares que foram introduzidos. Deixaram de amamentar e passaram a usar, eles têm uma dieta normalmente pobre em proteína, né, porque dependiam no passado da caça, não incorporaram essa questão da proteína e hoje em dia, no Brasil, pelo menos, é onde a gente encontra os maiores índices de desnutrição infantil. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, vamos ter que encerrar o programa. Vamos continuar com esse papo aí, uma outra entrevista que a gente quer fazer com o professor Gilson. E assista esse programa inédito domingo às 22h30. Cada domingo é um novo programa inédito na Terceira Via TV. O Via Saúde apresenta uma contribuição para que não adoeçamos, e principalmente em relação às crianças, que são as pessoas do futuro desse país varonil, né, que é o Brasil. Muito obrigado, Gilson, pela sua participação. Foi um prazer estar aqui, né, poder contribuir um pouquinho, falando um pouquinho da experiência que a gente vem desenvolvendo. Mais uma vez agradeço e continue conosco na Terceira Via TV.